Aqui no estúdio do Panorama Difusora, nessa manhã de terça-feira, dia 23, a delegada Lisandra Cabreira, que está à frente da DEAN, a Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher, para conversar com a gente sobre justamente esses casos, né? Violência doméstica. Tivemos recentemente um feminicídio, né, que chocou, né, pode-se dizer o Brasil inteiro, porque repercutiu a notícia, né, deste fato. Foi um crime brutal que ocorreu em Bagé, lamentavelmente, e abordaremos esses assuntos. Antes, só apresentando então a delegada Lisandra. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigado por atender aqui o nosso convite. A delegada que está há quanto tempo em Bagé, delegada? Tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. E dizer que é muito importante a gente estar debatendo esse tema, né, sobre violência doméstica e tentar combater um pouco essa violência contra a mulher, né. Bom, eu estou em Bagé há mais de um ano, né, faz 3 anos que eu sou delegada de polícia. Eu fiquei 2 anos titular da delegacia de Dom Pedrito e estou há mais de um ano à frente da delegacia da mulher. Bom, e a gente sabe, né, que lamentavelmente, né, existem esses casos diariamente. A gente está aqui conversando e sabe que existem situações que estão ocorrendo aí fora, que depois chegam, né, para a senhora, para a sua delegacia, para serem apuradas, né? O que é mais, o que pesa mais nessas investigações, né, para levar à prisão? A gente sabe também que houve, até noticiamos aqui recentemente, alguns cumprimentos, né, de mandado. Como é que surgem, como é que chega para vocês e como é que tem esse desfecho da prisão propriamente? Bom, eu costumo dizer que às vezes o preso, na verdade o agressor, né, o passional, a gente não tem como prever qual vai ser a conduta que ele vai tomar frente à mulher, né. Então, assim, frente ali da delegacia da mulher, qualquer caso mais grave, né, seja de agressões de uma forma violenta, sempre tem, né, uma progressão na escalada da violência, né. Então, quando chega a mim os registros de ocorrências desses casos mais graves, eu prefiro pecar por excesso do que não fazer nada, né? Às vezes até o agressor não tem muito antecedentes criminais, mas o caso é grave, né? Então a gente não tem como prever a segurança, né? Aquele risco à integridade física e psíquica da vítima, né? Então, ontem mesmo eu peticionei duas representações por prisão preventiva, né? Então, assim, a gente acompanha, eu leio todo o depoimento da vítima, olho os antecedentes e, geralmente, a gente todo mês está representando por preventiva, porque a gente não tem como prever, né? Então, assim, é uma segurança que a gente está... A vítima que tomou coragem, né, e procurou ajuda da Polícia Civil, então a gente tem que tentar combater, tentar tirar ela desse ciclo de violência, né? Então, nada melhor e nada mais seguro do que tirar o agressor do convívio da sociedade. E, às vezes, também a violência doméstica, né, como já fala o nome, ela não é só do homem e a mulher. Ela começa, às vezes, com os filhos, por exemplo, que pode ter esse estopim, digamos assim, que acaba, sei lá, partindo para outras vias com a mulher dentro de casa. Isso envolve também a questão de violência doméstica com crianças? Isso, assim, em 2006, né, surgiu a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, e ela trouxe 3 requisitos para aplicação dessa Lei Maria da Penha, né. O primeiro requisito é o contexto, o ambiente doméstico, todas aquelas pessoas que residem dentro daquele núcleo, né. O segundo requisito que poderá também ser aplicado à Lei Maria da Penha é o contexto, o laço familiar, né? Então, cabe a Maria da Penha da vítima mulher, tipo, sobrinha contra o tio, né? Então, o laço familiar é um dos requisitos que permite a aplicação da Lei Maria da Penha. Aliás, já noticiamos aqui, inclusive, filho e mãe, né? Isso é bem comum. E o terceiro, que é o mais comum, né, na Delegacia da Mulher, é o contexto da relação íntima de afeto, né? Seja namorado, companheiro, marido, ex-marido também, seguido as ocorrências. Então, são os 3 tipos que pode caber à Lei Maria da Penha e a proteção, né? Com a nossa tão famosa medida protetiva. Que às vezes também é descumprida e ocasiona, e aí gera outro mandado de prisão? Como é que funciona? Isso, assim, a partir do momento em que a vítima, ela toma coragem, né, procura a ajuda da polícia, relata aquele crime, ou necessariamente não precisa ter um crime, né, para ela pedir aquela medida protetiva, porque a lei entende que
é só um risco, né? Para a vítima, ela pode pedir essa medida protetiva. Ameaças por telefone? Isso, não, isso já é um crime. Sim. Ela vai lá, pede a medida protetiva, né? Nós encaminhamos esse pedido para o judiciário, o juiz geralmente defere, né? A partir do momento em que o agressor ele é intimado dessa medida protetiva, né, que geralmente traz como a proibição de entrar em contato com a vítima, de se aproximar da vítima. Então, assim, a partir do momento em que o agressor descumpre essa ordem judicial, né, ele está cabível de ser preso preventivamente e, inclusive, preso em flagrante, né? Por se ele está cometendo ali e a vítima pede ajuda da Brigada Militar, da Guarda Municipal, então ele pode ser preso em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Uhum. Esses são os casos em flagrante, por exemplo, né? Isso. E esses que a gente noticia e tem acompanhado ultimamente, que a Polícia Civil, a sua delegacia, a delegacia especializada no atendimento à mulher, que ela cumpre o mandado. Isso já decorre, claro, de uma investigação, né? E o que culmina nessa prisão? Já depende do tempo ali. Às vezes a gente vê até que umas são mais rápidas e outras levam um tempo, né? Existe uma ordem para que isso aconteça? Não, é que, na verdade, assim, os inquéritos policiais de violência doméstica, né? A gente não precisa elaborar uma prova mais fundamentada, né? Para pedir uma prisão preventiva. O fato em si, né, o fato grave, né, lesões, uma grave ameaça, às vezes a vítima é mantida em um cárcere privado, toda aquela violência psicológica, então a gente faz o pedido, representa pela prisão preventiva, que em muitos casos, por exemplo, no caso do furto, né, porque o furto é um crime sem violência e grave ameaça. Então, tem que ter outros requisitos para ensejar essa prisão preventiva. Nos casos de violência doméstica, o pedido de prisão preventiva são menos elementos, né? Por quê? Porque o Estado ele quer proteger o risco à integridade física e psíquica da vítima. Sim. E, delegada, acontece também de, por exemplo, a vítima vai lá, registra o boletim de ocorrência e pouco tempo depois ela quer retirar esse boletim, retirar essa acusação. Existe muito isso ainda? Muito. Ela desistir do processo, por exemplo? Sim, muito. Assim, às vezes é casos graves, né? Ano passado mesmo teve uma tentativa de feminicídio, que ela foi vitimada com facadas, né? Durante o tempo ali, a gente demorou acho que 2 dias para conseguir achar ele, que eu representei pela preventiva. 2 dias que a gente achou ele, prendeu. Acho que depois, não sei quantos meses depois, foi a audiência. E na audiência, lá na parte judicial, ela tinha meio que voltado o depoimento dela. Então, assim, é muito comum, assim, depois do tempo. Ela mudou o depoimento, seria isso? Isso, assim, querendo minimizar aquela situação. Tipo, aconteceu, mas não foi bem. Muito comum. Muito comum, por exemplo, final de semana, que é um delegado plantonista que não sou eu, né? Às vezes, esse final de semana eu estava de plantão. Então, assim, aí acontece o caso no final de semana e já na segunda-feira elas já estão lá na porta da DEAN para retirar. É muito comum delegada, mesmo. E o que a senhora acha que pode, por que leva isso a acontecer? O que faz com que isso aconteça? Olha, são várias situações, principalmente eu acho que é a dependência financeira da mulher. Né? Outros casos seria aquela a vítima, né, que quer continuar com aquele relacionamento, que ama aquele agressor, né? Então ela acha que ele vai mudar, mas um agressor ele nunca muda, né? A partir do momento em que ela vive naquela violência doméstica, né, naquele ciclo, aquela violência não vai mudar, ele não muda, né? Então, assim, a dependência financeira, o amor que ela tem, que ela quer manter aquele relacionamento, às vezes ela acha que não vai dar nada, né? Assim, hoje dá, né? Então, assim, as penas, o feminicídio é a maior pena que tem no Código Penal, né? Então, assim, as vítimas têm que entender que tem punição, sim, para esse agressor, né? Que elas devem buscar uma ajuda e sair desse ciclo de violência. Porque tudo começa, muitas vezes, devagarinho, uma violência psicológica, até partir realmente para umas vias de fato, como a senhora falou, já teve casos de vítima agredida a facadas. É o mais comum, em todos os casos de feminicídios no estado, que a gente tem todo um estudo, né? Sim. Como decorreu essa morte. A vítima por arma branca é 40% de todos os casos, assim, então é o mais comum. E muitas vezes ela termina, né? Principalmente partindo da mulher, termina o relacionamento,
aparentemente numa boa, mas passa um tempo, ele não aceita, volta e às vezes ela pode perdoá-lo, né, entre aspas, e acaba cometendo um crime são fatos que acontecem, né? Sim, Esse sim. tipo de situações, né? Eu digo assim, a gente vive nessa sociedade que é machista, né? Então, assim, o homem não aceita, né? Não aceita o término do relacionamento, né? Muitos homens, não vou generalizar, né? Muitos homens entendem que aquela mulher é o objeto dele, né? Tá é em a posse, é aquela posse. posse. Então, ele não aceita aquele término do relacionamento. Então, ele começa, às vezes até ex-marido. Quando a mulher resolve, depois de anos, ter um novo relacionamento, ele começa a ficar na volta, porque ele não aceita. Sim, para ele aquilo era realmente a posse, né? Como se tivesse... Muitos tratam... A gente tem que mudar essa cultura, né? Que o homem tem essa posse sobre a mulher. Então, assim, muitos casos eles não aceitam o término do relacionamento, ficam perseguindo, ficam ameaçando, às vezes vai para vias de fato, lesão corporal e, infelizmente, às vezes chega no ápice da violência, que é o feminicídio. Sim. Delegado... Pois não, Jones? Delegado, chegou uma pergunta agora aqui de um ouvinte que está participando conosco através do WhatsApp. E até vou reforçar para o pessoal que está ligado com a gente, pode participar pelo 3242-6471, WhatsApp 3242-6471. Mande mensagem de texto, viu? Não mande mensagem de áudio, mas mande mensagem de texto. E esse nosso ouvinte está perguntando aqui, ó. Ele pergunta o seguinte, abre aspas, por que a medida protetiva serve só da parte da mulher contra o homem, mas quando o homem vai pedir a medida contra a mulher, a polícia diz que não pode fazer nada, fecha aspas. Essa é a pergunta do nosso amigo ouvinte que está participando aqui. Existe medida protetiva para o homem? Bom, o que a gente vai explicar? Que isso decorre de toda a nossa história, né? De toda essa coisa que a gente estava falando, de toda essa cultura, né? Então, houve uma coisa... o plano internacional exigiu, né, a lei, né, a lei de proteção às mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Tá. Respondendo ao ouvinte... É o Jefferson Diogo que fez essa pergunta. Não existe a medida protetiva de urgência disciplinada da Lei 11.340 contra a mulher, contra a agressora, né? Mas existem medidas cautelares diversas da prisão que a vítima homem pode solicitar através de um advogado, por exemplo, uma uma agressora mulher que fica perseguindo o homem, né? Com certeza ele pode ser vítima, um homem pode ser vítima de uma mulher, isso aí existe. Pode parecer, né, que não, mas Existe. Então, assim, ele pode pedir, mas através de advogado. Então, assim, ele vai ter que constituir um advogado e pode pedir uma medida cautelar diversa da prisão, por exemplo, de afastamento, que ela não pode... Não se aproxime. Não se aproxime. E esses casos também passam pela delegacia da mulher, esses casos de mulher que agride o homem, por exemplo, e, por exemplo, ele revidou, né, uma agressão que veio dela. Isso também vai para a delegacia da mulher? Assim, geralmente quando a mulher registra contra o homem, aí depois de um tempo o homem registra contra a mulher. Sim, vai para a delegacia da mulher e a gente... investiga junto no mesmo procedimento policial, né? E aí depois dá o encaminhamento devido... Isso. Mas geralmente quando é só o homem que registra contra a mulher, aí não tramita na delegacia da mulher. Porque a gente falou aqui, parece até, não é maioria, né? Mas existe, a delegada tocou nesse ponto, que existem muitos casos, né, de mulheres que perseguem homens. Sim. Né? Não é maioria, mas existe esses casos em que às vezes o homem não sabe também o que fazer. Então... fica a orientação e a resposta já para o ouvinte, o Jefferson Diogo, que perguntou. Não, e também esclarecer assim, que às vezes o homem entende assim, ela vai me tirar da casa, vai me tirar a casa que é minha, que decorre de uma herança, né? Os homens têm que entender que não é assim, tá? A medida protetiva é uma medida temporária, né? Naquele momento o juiz pode determinar o afastamento dele da casa, né? Para garantir a segurança da vítima, né? Mas os homens têm que entender que se aquela casa for dele, isso aí vai ser discutido lá num processo, num divórcio, um divórcio de separação, lá na vara de família, né? E o direito dele não vai deixar de existir, né?
é temporário. É temporária. A medida protetiva ela é temporária. Então, isso os homens têm que entender. Às vezes vão lá na delegacia e dizem, ela me tirou a minha casa. Não, é temporário. Para evitar que algo pior enquanto aconteça. tiver esse risco à vítima. Entendido. Bom, delegado, vamos entrar já no outro ponto aqui que nós tivemos, como eu anunciei no início, né? No dia 28 de maio, nós tivemos um feminicídio aqui em Bagé. Talvez o único, né? Até esse consumado, momento. o primeiro ano, consumado, né? Desse ano, que levou a vítima fatal aqui. Inclusive foi com arma branca, né? Foi com a Maria Luísa Saraiva Gastés, de 19 anos de idade, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro aqui numa área central da cidade. Como é que está essa investigação? Já foi concluída? O que a senhora pode falar para nós sobre esse caso? A gente não pode falar, né, que um caso tramita em sigilo, Sim. né? Mas como já foi amplamente divulgado. Ontem a gente fez a remessa do inquérito judicial, né, com o indiciamento dele por feminicídio consumado com causas de aumento de pena. Então, assim, ontem foi remetido ao Poder Judiciário. Agora, o Ministério Público, né, que é o titular da ação penal, né, vai ver se precisa mais alguma diligência policial, ele vai nos requisitar, ou já vai oferecer a denúncia contra ele, que aí vai começar o processo judicial. Porque ali até onde foi divulgado, né, as informações, a gente sabe, a grande mídia noticiou, que houve um término de relacionamento ali que também ele não aceitava, perseguiu ela. Inclusive, quando aconteceu o fato, né, quando me falaram os nomes do agressor e da vítima, me causou espanto, né? Ele não tinha nenhum antecedente criminal e ela também não tinha pedido nada. O que a gente analisou durante a investigação? Eles tinham terminado há uns 3 meses e ele não aceitava o término do relacionamento e queria voltar. Então, assim, o crime foi motivado pela posse, né, que ele tinha sobre ela e, infelizmente, foi esse desfecho trágico, né? Pois é, e aí ele está preso, já foi preso, está... Ele está preso. No dia a gente lavrou o flagrante dele. Eu representei pela prisão preventiva, que foi rapidamente decretada pelo Poder Judiciário. Ele estava hospitalizado aqui na CTI da Santa Casa e eu acho que faz uma semana que ele foi transferido para o hospital da Polícia Penal em Porto Alegre. E só para o pessoal entender, né, por que ele está no hospital? Porque também houve uma situação de que ele, após cometer o crime, ele teria fugido para algumas residências, inclusive entrou num prédio e teria entrado ali tentado um confronto com a brigada militar, né, e acabou se jogando na hora ali da situação, se jogou do 3º andar desse prédio, caiu, acho que acabou quebrando a perna, fraturando, ali teve uma situação que fez com que ele fosse ao hospital. Até no primeiro momento havia informação que ele estava em estado grave, e depois veio a notícia que ele estava, apesar de ter se ferido também, ele estava em estado estável, e daí por isso que ele ainda está, né, sob os cuidados do Hospital da Polícia Penal. Isso, acho que parece que é Porto Alegre que ele está hospitalizado. E foi um crime que chocou, né? Repercutiu fora até do estado, né? E pela brutalidade, isso, e como a delegada falou, né, envolvendo arma branca, que geralmente, na maioria dos casos, é o que ocorre. É arma branca que geralmente os agressores utilizam. Nós tivemos outro caso também, não sei se foi com a senhora, foi da menina Vitória, foi uns 2 anos atrás, lá na Zona Norte de Bagé, foi outro caso que também repercutiu. Lembra desse caso? Lembro. Que o rapaz também, eu acho que ele usou arma branca também, depois fugiu, teve uma noite aí, eu acho que não era a senhora ainda que estava à frente, era outra delegada. Escondido o corpo também, não sei, né? acho que não estava também aqui. Eu não mas deve ter, sim, no caso, sim, mas foi outro caso de repercussão, assim, né, e mais ou menos com a mesma dinâmica e brutalidade, e choca realmente, né? Bom, tivemos um caso, uma tentativa também de feminicídio que culminou na morte do autor, né, na BR 293 ali. Também foi outro caso, mas aí eu acho que foi um caso de não sei se a senhora atendeu esse caso. Sim. Também. Foi de manhã, né, o caso, e aí a gente já começou em diligência para tentar procurar ele para prender em flagrante, e depois veio a notícia de que ele
teria empregado alta Em velocidade. tese se jogou, né? Em tese Enfim. se jogou. Então, neste caso aí, já está extinta a punibilidade dele pela morte, né? Uhum. E a vítima, nesse caso, ela se recuperou, está Sim, bem? felizmente ela não ficou hospitalizada, Sim. As Não lesões teve gravidade. não teve gravidade nas lesões sofridas. Mas foi um caso também que chamou muita atenção aqui na nossa cidade, É né? que, como a gente comentou aqui, né? Começam ali no ambiente doméstico, né? Ele também, eu acho que tinha se separado, nesse caso havia uma não aceitação da parte dele. Geralmente é essa o causa. mesmo, né? Esse... Todos começam por aí, né? É meio que um padrão, né? A motivação. É padrão. Geralmente é isso, assim. Não é difícil de não entender a aceita o motivação, término, né? não aceita o término e a vítima já não quer mais voltar, já tomou aquela decisão e ele não aceita e aí começa aquela escalada de violência contra ela. E no caso da polícia, por exemplo, acredito que o procedimento seja o mesmo quando a vítima ela sofre a agressão ao invés de ser do companheiro, de ser de um irmão, por exemplo, de um filho, né, de um outro parente. Acredito que o procedimento seja o mesmo da delegacia. Sim, o mesmo procedimento. Seja a vítima mulher, né, e nesse contexto familiar, ambiente doméstico ou relação íntima de afeto, que é aplicada a Lei Maria da Penha, né? Então... E quando a polícia vai realizar a prisão, seja ela preventiva ou em flagrante, existe resistência por parte dos autores, delegada? Na maioria dos casos, não. Não, eles acabam respeitando, né? Porque a gente vai em maior número. Ele não é doido também a resistir, né? Mas sabe como é que é, né? Sempre tem um que acha que pode tudo. Já teve um caso que mas a gente foi uma escolha dele que vai mudar a situação. Já foi um caso bem inusitado, no caso. E a gente foi na casa, a gente tinha um mandado de busca e tinha a prisão, né? Então, aí a gente estava em grande número, assim, né? Porque a gente vê, de acordo com as características, antecedentes, né? Perfil, a gente se prepara, né? Número maior. E ele não queria se entregar, ele tentava o suicídio. A gente ia ali e ele com tipo uma adaga e nós tentando conversar com negociar com ele para ele se entregar. Isso pode acontecer, né? Não é... Não, foi um caso só. Sim, não é de toda hora que acontece, mas pode se deparar com essas situações. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E delegada, registro, a gente costuma acompanhar os registros aqui na nossa cidade, aqui na área urbana. Na área rural existe registros de moradores de áreas rurais com registro de violência doméstica? Sim, existem em todos os casos, né? Claro, aí na área rural, se for de Bagé, vem para DEA. Por exemplo, se for a região rural de Candiota, vai para a delegacia de Candiota, né? Mas existe. A senhora tem ideia, assim, não sei se existe um número ali de inquéritos de que passam ali pela senhora? Sim, existe um número? Sim, a gente tem uma carga bem alta, né? Geralmente, por mês, são instaurados 100 inquéritos, né? Mensais. É um número alto, né? Alto. Extremamente alto. É como eu disse, né? A gente está aqui nesse momento conversando e alguma situação pode estar ocorrendo aí para que depois chegue até a senhora, né? Sim. Infelizmente é assim, porque a gente acompanha os registros aqui e é todo dia, olha, toda hora realmente chegam registros com base na Lei Maria da Penha. É de 3 a 4 registros por dia. Por dia, né? 3 a então, 4 assim, por dia. Mas são só 3, não, mas é um número alto. Sim, né? Contabilizar o mês. Imagina, ao longo do mês. São 100 inquéritos. Por dia, né? Imagina, é uma loucura isso. Mas, delegado, a gente quer lhe agradecer. Não sei se tem mais alguma pergunta aí, Jones. Não, a gente gostaria que a senhora deixasse alguma orientação para quem, de repente, não digo que esteja passando, mas para alguém que sabe de alguém que está passando algo que seja nesse sentido. Qual a orientação, quais os sinais que a pessoa deve se antenar, né? E de repente procurar o auxílio. E até mesmo uma vítima que esteja ouvindo nesse momento, porque às vezes ela está naquela situação, mas não sabe o que fazer também, né? Isso. É muito importante que a vítima ela rompa esse ciclo de violência doméstica, né? Porque o agressor, quando agride, seja por ofensas, aquela violência psicológica, por agressões, ele não vai mudar. Então é importante que a vítima tome coragem e rompa esse ciclo de violência, tá? O que eu digo? Procure uma delegacia de polícia, né? Os registros aqui em Bagé são feitos na DPPA, né?
Temos também a vítima que se sente que não consegue ou tem vergonha ou por N motivos. Nós temos no site da Polícia Civil a delegacia online, onde ela pode fazer o registro de ocorrência e solicitar uma medida protetiva. Basta que ela tenha o cadastro Gov, ela consegue fazer isso. Familiares, amigos podem pelo Disque 100, né, uma denúncia anônima, né, e aí chega para nós lá e nós vamos verificar a veracidade daquelas informações. E delegada, entre adolescentes, existe também registros aqui em Bagé? Porque a gente é acostumado a ver registros de pessoas adultas, né? Mas entre adolescentes, como é que a delegacia... Violência doméstica entre adolescentes? E namorados? Sim, existe. É menor, mas existe. Aí, geralmente, a vítima, a mulher, no caso, né, vai acompanhada do responsável legal para fazer o registro de ocorrência. Mas existe, mas não é uma coisa rotineira, né? Sim. Muito bem, acho que ficou bem esclarecido aí, né? E para quem tiver dúvidas, né, pode procurar a delegacia para tirar as dúvidas também. Sim, a ADEAN ela funciona das 8h30 a meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde, né? Os registros de ocorrência são realizados na DPPA. Mas a DEAN está de portas abertas para receber essa vítima, seja por uma orientação, qualquer informação. E muitas vezes em situações de emergência, digamos assim, a Brigada Militar ela conduz direto para a DEAN. Não, ela conduz para o registro de ocorrência hoje por uma questão... sim, mas era há um tempo antes atrás. Era a DEAN. Não é mais, então? Não. A DPPA é o registro de ocorrência, mas a DEAN ela está ali para qualquer orientação. Certo. Tá bem, delegada Lisandra Cabreira, muito obrigado por a senhora atender o nosso convite aqui. Volte sempre quando tiver alguma informação, estamos à disposição. Muito obrigada aqui pelo convite, é muito importante a gente tentar debater para combater essa violência doméstica contra a mulher. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado pela vinda aqui, Jones, hoje, dia 23 de junho. 23 de junho. Só quero reforçar, antes de tu continuar, que essa entrevista aqui vai ficar disponível no YouTube da Rádio Difusora e Delta FM. Pode procurar lá depois, para quem chegou agora, recuperá-la. E depois também fica no Spotify em áudio, tá? Tanto para você ver, ouvir, quando e onde quiser, através dos nossos canais.